Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do terceiro Seminário Integrado EMAI 2021, promovido pela EMAI, Escola Municipal de Aprendizagem Industrial. Eu sou a professora Cláudia Beltrame e estou na coordenação pedagógica dos turnos manhã e tarde e vou ser a mediadora da fala de hoje. A EMAI é uma escola da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria, que oferece cursos de formação profissional complementar a estudantes da rede básica, da educação básica, da rede pública. Como minhas colegas ontem já falaram, a professora Angélica e a professora Cleone, na abertura desse evento, do terceiro CIEMAI, esse evento ele foi carinhosamente pensado a partir de temáticas sugeridas pelos próprios estudantes em uma pesquisa que fizemos em julho desse ano. Os temas abordados são muito relevantes e fazem parte da formação integral que buscamos oferecer aos nossos estudantes no decorrer dos cursos. Ontem tivemos duas falas, uma sobre postura profissional com a assistente social Bruna Alves e a outra sobre inovação e empreendedorismo com o administrador Anderson Paim. Foram falas extremamente importantes. Para quem não conseguiu acompanhar ontem ao vivo, por favor assistam assim que possível. Ambas estão disponíveis no nosso canal do YouTube da EMAI. Bem, hoje nós teremos a nossa terceira e última fala desse evento. Esse evento são 3 palestras, hoje nós teremos a terceira e última. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu chamo a professora Cleone Martins, diretora da EMAI, para as suas considerações. Bom dia, Cleone. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse nosso segundo dia de seminário e espero que todos escutem bem, prestem bastante atenção na fala da Paola, que ela está nos dando esse privilégio de ouvi-la, compartilhando conosco os seus conhecimentos, a sua trajetória de profissão, a sua trajetória de vida. Espero que tenhamos uma boa fala, uma boa transmissão, porque pode ocorrer algumas interferências devido à distância que a Paola está, pois está na França, nos dando essa oportunidade de compartilhar conosco todo esse conhecimento. A Paola é nossa, como eu já falei para ela, é nossa de Santa Maria. Ela é oriunda das escolas da rede pública, numa escola, estudou também numa escola da rede municipal, né, Paola? Isso. Então, assim, nos orgulha muito essa manhã linda de sol, saber que uma filha de Santa Maria está tão longe, fazendo um trabalho tão lindo e é nossa, como eu digo, saiu daqui de Santa Maria, da rede pública. Um beijo nesse coraçãozinho lindo e uma boa fala, e vamos te acompanhar com todo carinho e prestando muita atenção em todos os teus conhecimentos. Um bom dia a todos, um bom seminário. Então, vou apresentar a Paola, A Paola Martins Siger, ela é egressa da nossa UFSM. Ela fez graduação em Engenharia de Produção aqui da UFSM. Fez mestrado em Engenharia Industrial na França, com formação em inglês e francês. A Paola hoje, ela atua como gerente de qualidade e melhoria contínua na Serco, no contrato de criogenia do CERN. O CERN é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear e ele está localizado na França e na Suíça. Pega um pouco da França e um pouco da Suíça, depois a Paola vai explicar melhor sobre isso. Antes de ir para a França, a Paola também atuou aqui na nossa incubadora, e aí tem muito da fala de ontem,
complementa muito a nossa fala, a que tivemos ontem com o Anderson, às 19 horas. Ela trabalhou no Delivery Much, que é nosso aqui, como diz a propaganda, né? Da boca do monte para a boca dos brasileiros. Adoro isso, porque é muito legal essa analogia. Ela trabalhou também na Inove, Liga de Empreendedorismo, na UFSM. Foi consultora do Departamento de Qualidade Objetiva Júnior da UFSM. E hoje a Paola mora em Grenoble, nos Alpes franceses, e trabalha na Cerco, que é uma empresa que presta serviços para o CERN. O CERN é considerado o maior laboratório do mundo de física de partículas, né, Paola? Então, seja muito bem-vinda. Que bom te ter aqui conosco. E agora vou passar para ti, vou tirar a minha imagem e o meu som também para melhorar a questão da internet. Se caso nós tivermos alguma instabilidade de perder a conexão, não se apavorem quem está nos assistindo no YouTube, porque a Paola volta e voltamos à conexão. A distância é muito grande, é França, Brasil. Então a gente, além do fuso, que é 5 horas, né, Paola? Para ti já é de tarde ali. Nós temos essa questão da internet. Então não se apavorem com a internet, perdemos a conexão, voltamos, esperamos um pouquinho e voltamos. Isso é normal, não depende de nós, é uma questão de tecnologia, tá? Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, claro, o convite da professora Cláudia, e agradecer também toda a equipe do EMAI, agradecer a professora Cleone também, que conheci hoje, e como a gente brincou até as duas Martins, né, parece que já se conhecem há tempos. Gostaria de agradecer, então, por essa oportunidade e agradecer a todos os alunos, todos os estudantes que estão hoje aqui para ouvir um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória. E hoje eu vou compartilhar para vocês, então, o que eu fiz, né, ao longo da minha vida acadêmica, minha vida profissional também, e como eu cheguei até aqui hoje na França. Vou compartilhar com vocês a minha tela, minha apresentação. E vamos lá. Ok. Ok, acho que lá vocês estão vendo. Qualquer coisa, a professora pode me ligar, porque o meu celular ficou no silencioso. Então, vamos lá, vamos começar. E antes de tudo, né, eu acho que preciso me apresentar um pouquinho mais. E quem é a Paola, de onde saiu, de o que come, do que se alimenta, onde vive. Bom, eu sou Paola Martins Seger, nasci em Santa Maria, no dia 11 de março de 1995. Uma menininha muito meiga, muito carinhosa, muito fofinha, e também que sempre gostou de dança, sempre gostou dessas atividades que eram propostas na escola, e que adora cachorros. Amo, amo, amo cachorros. Gosto muito de doces, adoro comer muito doce, churros, mas também gosto de fruta. Adoro um churrasco. Uma das coisas preferidas quando eu chego no Brasil, preciso ter um churrasco e uma costelinha bem assada. Eu amo muito. Adoro um chimarrão, tanto que na última vez que a gente voltou para a França, a gente trouxe quase 20 quilos de erva na mala. Amo muito a minha família, adoro compartilhar os momentos da minha vida com eles. Amo, amo de paixão meu sobrinho, Lennon, que logo, logo tá de aniversário. Um beijão, que eu acho que eles estão me assistindo. Amo meu maridão também, que deve estar me assistindo hoje na palestra. Então, sou muito apegada mesmo, como vocês podem ver, com as pessoas da volta da minha família. E a Paola também é meio Dora aventureira, assim. Eu sou uma pessoa que adora fazer uma trilha, adoro neve, adoro coisas novas, adoro desafios, adoro frio na barriga
e adoro uma aventura. E essa aventura ela começou lá em 2001, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Santa Helena, em Camobi, uma escola do município. Foi lá onde eu fiz todo o meu ensino fundamental, fui aluna da professora Cláudia, e foi lá que a gente se conheceu. Ela era minha prof de espanhol. Eu tenho um carinho muito grande por ela, e inclusive tenho meu caderno de espanhol até hoje. Tá aqui, como vocês podem ver, professora Cláudia, língua espanhola, meu caderno de 2006, e que eu guardo até hoje. Essa foto foi minha mãe que me enviou para eu colocar na apresentação e mostrar para vocês. Então, quando eu cheguei lá no nono ano, eu decidi que queria tentar entrar para o Colégio Politécnico, ou para o Colégio Cetisme, ou Tiradentes. São 3 colégios da rede pública também. E aí eu fiz cursinho preparatório para tentar entrar para um desses colégios, e foi lá, digamos assim, que eu fui confrontada com o primeiro desafio, né? Aquela primeira pressão, porque os meus pais pagaram, eu sentia muito o esforço dos meus pais em sempre me incentivar nos estudos, e eles se esforçaram muito, me pagaram um cursinho preparatório para eu tentar entrar para uma dessas 3 escolas. E finalmente eu consegui, e em 2010 eu entrei para o Tiradentes, e o Tiradentes foi um momento também muito incrível da minha vida, porque foi lá que eu aprendi muita coisa, aprendi muitos valores, aprendi sobre disciplina, aprendi a marchar, fui aluna porta-bandeira do Brasil, da escola, participei nos desfiles de 7 de setembro, de 20 de setembro, e lá que eu aprendi muito esses valores, realmente, esses princípios de hierarquia, de respeito ao próximo, de amor ao próximo também, coisas que a gente tem de base da nossa família, né, da nossa educação, mas que também a gente reforça, digamos assim, no ambiente escolar. E quando eu estava no Tiradentes, quando eu estava no terceiro ano do Tiradentes, né? Então veio aquele segundo confronto, assim, de tá, o que que eu vou fazer no vestibular? Porque eu já tinha essa decisão de que eu queria fazer uma faculdade, mas o quê? Eu sempre achei que o que era para mim era odontologia, eu era muito viciada em odontologia, achava que aquilo ali era o que eu ia fazer da minha vida. E aos pouquinhos, quando o tempo vai passando, a gente se dá conta de que não era bem aquilo que eu gostava, e que eu procurava alguma outra coisa. Mas o que? Não sabia. Então, o que eu fiz? Eu peguei a lista de cursos da UFSM, todos os cursos, e comecei a tirar tudo aquilo que eu não queria de certeza. E no fim das contas, eu fiquei praticamente com as engenharias e com a área mais de exatas, digamos assim, matemática, física e as engenharias também, química também. E aí eu comecei a procurar um pouco mais, acabei me concentrando um pouquinho mais nas engenharias. Não tinha muito interesse em fazer algo muito específico, como engenharia civil ou engenharia mecânica, por exemplo. E aí encontrei a engenharia de produção, um curso novo na UFSM, e daí fiquei assim, mas o que é engenharia de produção, né? O que que fazem na engenharia? O que que é um engenheiro de produção? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, e o que eu achei muito interessante da engenharia de produção é que ela é uma profissão que te abre um leque de oportunidades, porque justamente o curso da engenharia de produção, ele tem toda aquela base de engenharia, e ele aborda diferentes assuntos como gerenciamento de projetos, como área de qualidade, como gerenciamento de processos, como criação de produtos, e que o profissional da engenharia da produção era um profissional que deve ser muito versátil e que se adapta ao mercado de trabalho. E aí eu achei isso interessante, porque era algo meio geral, assim, e que no fim das contas poderia ser uma boa formação
para depois eu escolher qual das áreas da engenharia da produção eu gostaria de seguir. Outra coisa que me chamava a atenção é que eu poderia, sendo engenheiro de produção, trabalhar desde a indústria até em empresas de prestação de serviço, que é o que eu faço hoje. O que eu faço hoje é um pouquinho essa mescla dos dois, né? Que é uma área industrial, mas que traz a prestação de serviços. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, eu estudei muito, porque não foi nada fácil, eu não me dediquei, porque na época que eu prestei o vestibular, né, era aquela possibilidade que ainda tu podia fazer as provas no primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro ano. Então, se tu tivesse um desempenho, assim, bom nos 3 anos, chegava no terceiro ano, fazia a última prova referente ao terceiro ano do ensino médio, e aí já tentava entrar direto para a universidade com aquela nota, né. Só que eu não tinha me dedicado o suficiente nos 2 primeiros anos e acabei tendo que passar por todo o vestibular mesmo, e não foi nada fácil, porque o Tiradentes é um colégio bem puxado, e aí eu fiz 6 meses de cursinho, hã, estudei, 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 estudei. Eu dormia no ônibus, porque eu acordava muito cedo, imaginem que 7, 10 da manhã a gente tinha que estar em forma no colégio, e eu chegava em casa de volta às 6:30 e ainda tinha que estudar, e no outro dia eu tinha que levantar muito cedo. E era um ritmo acelerado, digamos assim. E eu lembro até que às vezes eu pegava o ônibus, eu sentava perto do cobrador para ele me acordar quando estava chegando na parada perto de casa, porque eu entrava no ônibus e apagava. Era o meu momento de descanso. Mas aí o resultado veio, graças a Deus eu passei em engenharia de produção, passei na UFSM, então eu entrei para nossa Universidade Federal de Santa Maria. Eu passei também em engenharia química na Unifra, eu fiz a prova deles para testar um pouquinho os meus conhecimentos. Não era algo que eu queria, e também fazer uma universidade particular não era algo que seria possível no nosso orçamento familiar, digamos assim, porque eu sei os custos que teria uma universidade, uma universidade privada, né, e então a minha prioridade seria a UFSM, e mesmo que eu não tivesse passado na UFSM, eu iria focar 1 ano mais e iria estudar de novo para tentar entrar na federal. E aí, então, em 2013, em agosto de 2013, setembro, eu comecei a faculdade de engenharia de produção. Aí minha fotinho de bicho, né? No meu trote. A universidade é um lugar incrível, incrível, não tem outra palavra, porque a universidade por si só ela já te abre um universo de oportunidades. E quando tu entra para lá, que a gente começa a descobrir todas as possibilidades, todas as coisas que tem na UFSM, é muito legal. E eu lembro, assim, que os meus 6 primeiros meses eu fiquei só em aula, eu não fiz nenhuma atividade extracurricular, até que um dia, um grupo de estudantes entrou na nossa sala e para apresentar a Objetiva Júnior. Mas o que é a Objetiva Júnior? É uma empresa júnior da universidade. Uma empresa porque a gente presta serviços como uma empresa normal, mas ela é júnior porque ela é formada por estudantes e guiada por professores. Então, é uma empresa sem fins lucrativos, a gente cobra pelos serviços prestados, é um valor, digamos, simbólico, e o valor que a empresa arrecada, ela investe normalmente em cursos, em desenvolvimento do pessoal, dos voluntários que trabalham na Objetiva Júnior, né? Eu fiz o processo seletivo, fiz o processo trainee, e a Objetiva foi um lugar, assim, que me abriu a mente, sabe, para o mercado de trabalho, me abriu a mente em termos de capacitação, e lá quando eu falo de capacitação, eu digo de capacitação pessoal e de capacitação profissional, porque tu começa a trabalhar com pessoas de diferentes cursos, com pessoas de diferentes pensamentos e que geram discussões interessantes,
e que devido ao fato de que a empresa ela te proporciona o cursos, por exemplo, e outros tipos de capacitações, tu acaba te desenvolvendo muito no lado profissional, no lado de aprendizado mesmo. E é uma oportunidade muito bacana para quando a gente entra para a universidade, né? Eu fiquei quase 2 anos na Objetiva, e aí eu saí de lá, foi 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu acho. E quando eu saí de lá foi porque eu queria tentar algo novo. E o algo novo que eu queria tentar era a iniciação científica, porque eu achava que poderia me encontrar também na iniciação científica, queria descobrir um pouquinho mais de como que era a área de pesquisa em engenharia de produção. E aí, foi início de 2016, eu consegui a bolsa de iniciação científica, comecei a trabalhar num laboratório lá no FSM, mas também, ao mesmo tempo, logo no início de 2016, eu recebi um convite de um amigo chamado Bruno. A gente se conheceu na Objetiva, a gente trabalhou um tempo juntos, e daí, logo em seguida, eu saí da Objetiva e ele entrou em contato comigo para me dizer o seguinte: Paola, eles fizeram intercâmbio, ele mais 2 amigos fizeram intercâmbio nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eles conheceram os clubs. E os clubs são, como posso explicar? É um meio de aproximar os alunos do mercado de trabalho, os alunos dos empreendedores da cidade e da região. E isso era algo muito forte nas universidades dos Estados Unidos, porque tinha a presença muito forte dos empreendedores do local e mesmo da região na universidade. E isso era algo que não existia aqui no FSM e que eles gostariam de fazer. E aí ele me convidou, ele disse: então, nós somos 3 pessoas e a gente está procurando mais uma pessoa para trabalhar com a gente, e eu gostaria de te convidar para ser a nossa diretora de projetos. Uau, né? E a iniciação científica, ela fica onde? Bom, a iniciação científica, logo no início, assim, foi algo que eu não me encontrei, não deu aquele brilho no olho. Eu continuei fazendo iniciação científica durante o período que eu estava na Liga do Empreendedorismo, que eu vou falar em seguida. Eu fiquei um tempo, porque eu queria descobrir um pouco mais ainda e ter certeza de que aquilo realmente não era para mim, mas talvez naquela época eu ainda não sabia o que eu queria para minha vida, mas eu já tinha certeza de algumas coisas que eu não queria. E a pesquisa, a iniciação científica fez parte disso, fez parte de algo que eu não queria, não era algo que eu estava pensando em continuar para a minha carreira, né? Então, não sabia direito o que era, né? Mas entrei com tudo para a Liga. E a Liga do Empreendedorismo foi simplesmente assim maravilhoso, incrível. Foi, acho que um dos melhores momentos da universidade foi o momento em que eu tive na Liga, porque a Liga também é uma organização sem fins lucrativos, né? Nós éramos 4, então a primeira foto ali em cima, nós éramos os 4 diretores. O Renato, que é o primeiro, nosso diretor da área de marketing, o Luiz Felipe, que era nosso diretor do administrativo e financeiro, eu como diretora de projetos e o Bruno como presidente da Liga. A gente formou uma equipe muito, muito sincronizada. A gente teve que fundar a Liga do zero, a gente teve que pensar em tudo como uma empresa de verdade, sabe? Apesar de não ter fins lucrativos, a gente tinha que pensar em tudo, tinha que pensar em marketing, tinha que pensar na área financeira, tinha que pensar em CNPJ, tinha que pensar em resolver as burocracias com o advogado, em abrir conta para a Liga, tinha que pensar em planejamento estratégico, tinha que pensar em indicadores, tinha que pensar em tudo aquilo que faz uma empresa funcionar. E outro desafio também foi fazer o primeiro processo seletivo, né? O primeiro processo de recrutamento da Liga,
que foi outra etapa, assim, que, por exemplo, os outros 3 meninos, eles são da área de engenharia civil e eu da engenharia de produção. A gente nunca tinha tido contato, assim, nem tinha ouvido falar, nem sabia como fazer um processo de recrutamento. Mas a gente estudou, a gente foi atrás, a gente pegava apoio com professores, pegava apoio com empreendedores da cidade, porque aos poucos a gente teve que, como a gente ia organizando nossos eventos e organizando nossas capacitações da Liga, a gente tinha que ir atrás de pessoas para vir fazer nossas palestras, para vir fazer nossas capacitações, né? Então, com isso, a gente se desenvolveu muito. E tem 3 frases que a gente vivenciava muito na liga, assim, que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho elas incríveis. A primeira é: não importa se você sabe ou não fazer alguma coisa. Se você realmente quiser, você descobre como. E era o que realmente a gente era sempre confrontado na liga, que era que a gente não sabia como fazer, era um desafio, mas tá, bora. A gente vai estudar, a gente vai procurar na internet, a gente vai correr atrás, a gente vai achar um professor que vai nos ajudar, enfim. A segunda frase é: pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo valor, do Jorge Paulo Lema. E essa frase também era algo que a gente falava direto, assim, por que que a gente vai fazer um evento pequeno se a gente pode fazer um evento grande? Por que que a gente vai ter uma meta de pessoas no nosso recrutamento pequena se a gente pode ter uma meta grande e ir atrás, debater essa meta? E assim, aos poucos a gente tinha aqueles desafios que a gente ia aumentando, e a liga é algo assim que eu falo de coração cheio, porque realmente foi algo que me tirou fora da caixa e que me fez pensar diferente. E a última frase, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E essa frase, ela é muito verdade, porque o nosso ambiente da liga, a gente estava direto juntos, quando fazia parte da diretoria, teve vezes que a gente entrava madrugada dentro, que eu chegava em casa de madrugada, porque a gente estava fazendo reunião, porque a gente estava planejando uma coisa, porque a gente tinha que ver outra coisa, porque a gente tinha que organizar um evento, enfim, era intenso. E todas as pessoas ali, elas estavam naquele mesmo ritmo, naquela mesma vontade, naquela mesma ambição de aprender, de se desenvolver. E é por isso que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também são importantes, elas também fazem parte do nosso crescimento, né? Então, quando eu tive na liga, eu conheci muitos empreendedores da cidade, da região, do Brasil. Eu tive contato com muita, muita gente. E eu conheci o Pedro Judacheski, que é um dos fundadores da Delivery Much, e uma vez a gente estava num treinamento da liga lá na sede do Delivery Much, lá no centro, quando eles já tinham saído da incubadora. E logo após o treinamento, eu bati na porta do Pedro, na cara de pau mesmo, e naquela velha história, né? O não a gente já tem, vamos na busca do sim. Bati na porta do Pedro e disse: Pedro, a gente pode conversar um pouquinho? E ele, claro. Daí, o que eu queria? Eu disse para ele que eu estava encerrando o meu ciclo de diretoria na liga, que eu estava procurando novas oportunidades e que eu gostaria de entrar para a Delivery Much, de fazer um estágio na Delivery Much, que eu estava disposta, que eu estava aberta para um novo desafio, uma nova aventura, digamos assim. E aí o Pedro disse que iria pensar, queria conversar também com os outros sócios, né? E aí eu fiz 3 entrevistas, se eu não me engano, com eles. E em dezembro de 2017 eu fui chamada para começar o meu estágio na Delivery Much. E foi outro momento incrível, sabe? Porque na Delivery Much, lá eu estava, digamos assim, no mercado de trabalho e em contato com um cliente externo, né? Que foi meu primeiro emprego, digamos. E a Delivery Much foi outro momento mágico, digamos assim, da universidade, porque a Delivery é uma empresa que vocês devem saber, vocês devem acompanhar, uma empresa que cresce muito, que cresceu muito.
é uma empresa inovadora. Então, o mais interessante é que, digamos assim, tu te sente parte do negócio, tu sente como se o negócio, tu fosse dona do negócio também, porque tu pode propor novas ideias, tu pode propor coisas novas para a empresa e que eles estão lá e eles estão na escuta e que eles estão dispostos a entender um pouco mais a tua ideia e talvez melhorar a tua ideia e colocar aquilo em prática. Então é algo que tu acaba sendo muito autônomo, sabe? E tu te sente empreendedora do negócio também, porque justamente tu tem aquela autonomia de propor coisas novas. Então a Delivery foi outro momento muito bacana durante o tempo que eu tive na universidade. Lembrando que tudo isso foi durante a minha formação no curso da engenharia de produção, né? Eu saí da Delivery Much em janeiro de 2018 e eu saí para vir para a França, né? Porque nessa época, então, meu marido, eu não falei antes, mas meu marido, ele é formado em física na UFSM, ele fez mestrado na UFSM também, e nessa época ele conseguiu um aceite para fazer um período do estágio dele, digamos assim, de mestrado aqui na França. E aí a gente conversou, ele decidiu que viria, e a gente achou que talvez seria a oportunidade de eu vir junto, porque muito provavelmente ele conseguiria fazer um doutorado aqui. Então seria a oportunidade de eu vir para a França e descobrir o que me aguardaria por aqui também. E aí lá vamos nós, né? Sem saber o que eu ia fazer direito aqui, chegamos em Paris no dia 31 de janeiro de 2018, minha primeira viagem, longa viagem, assim, de sair direto da casa dos meus pais para ir morar sozinha, com meu marido, claro, no outro lado do oceano. Não foi nada fácil, foi muito difícil, por sinal, foi muito desafiador. E aí estão nossas primeiras fotos de quando a gente chegou aqui, aquela emoção de ver a torre, uma chuvarada, um frio, uma emoção, um sentimento de meu Deus do céu, olha, será que é verdade que a gente está aqui, me belisca? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa ser meio louco para aceitar esse tipo de oportunidade que a vida, que Deus coloca no nosso caminho, que Deus nos proporciona vivenciar. E a gente disse sim para essa loucura, e que no início parecia uma loucura, e às vezes quando eu paro para pensar em tudo que a gente passou até aqui, realmente foi uma loucura, mas que foi muito bom, que valeu muito a pena cada segundo, e que eu faria tudo de novo, com certeza. E a gente veio sem ter onde morar. A gente ficou alguns dias de Airbnb e depois tinha que achar um apartamento, então a gente não falava. Je suis un Oui. présentant. Ouais. Ta voiture, là, en travers, c'est pour le. Ouais, c'est pour la remorque. C'est pour la remorque? Ouais. Parce qu'il est là. Ouais. Est-ce que tu peux prendre la clé de la voiture et puis tu peux laisser par là, s'il te plaît. Merci. Desculpa, gente, mas eu tive um imprevisto aqui para resolver. Voltando então. Bom, e aí a gente chegou, não tinha onde morar, e aí nós procuramos na internet, só que a dificuldade era que a gente não falava francês e as pessoas não nos respondiam em inglês. E aí até um lugar e que a pessoa nos deixou fazer uma visita e tal, e a gente foi morar num apartamento de 16 metros quadrados. E o nosso orçamento era bem apertado. Durante esse período eu também não podia trabalhar, porque eu tive um visto de visitante aqui, o meu visto ele não permitia que eu tivesse um contrato de trabalho. E aí o que eu fiz durante esse período, eu encontrei um grupo de brasileiros e me ofereci para fazer faxina. Então eu consegui uma faxina fixa uma vez por semana, e isso nos ajudou bastante assim no nosso orçamento, e para a gente conseguir ter o dinheiro para ficar mensalmente aqui
e também para juntar para a nossa volta, que depois a gente decidiu que voltaria para o Rafael fazer o doutorado e para eu fazer o mestrado, então. E então, quando eu tive aqui, eu não sabia nada de francês, eu aprendi francês aqui na França, eu procurei instituições gratuitas, conheci pessoas de muitos lugares do mundo, conheci pessoas que atravessaram o mar Mediterrâneo de barco para tentar uma vida melhor na Europa. Chorei e me emocionei muito com muitas histórias que a gente parece que só vê em filme e que de repente tem uma pessoa na tua frente que te conta uma realidade que tu nunca tinha imaginado. Foi muito enriquecedor também, porque às vezes a gente precisa levar uma sacudida, um tapa na cara de dizer, bah, como graças a Deus pela minha vida e pela minha saúde e pelas minhas condições, enfim, porque existem pessoas que são confrontadas a situações muito, muito, muito difíceis. E então, durante o período que eu estava aqui, eu preparei toda a minha candidatura para aplicar para o mestrado. Grenoble é a cidade onde a gente veio morar. É uma cidade que tem muitos estudantes. Ela tem 8 escolas de engenharia. Ela é muito forte por esse polo de ensino, de educação. E uma das escolas de engenharia era a Escola de Engenharia Industrial. Então, eu preparei minha candidatura, enviei e fui chamada para entrevista, fiz todo o processo seletivo e consegui uma bolsa de estudos para vir estudar engenharia industrial durante 1 ano em Grenoble. Mas para isso eu precisava voltar ainda para o Brasil em agosto para minha formatura. Então a gente voltou para o Brasil em agosto, eu me formei, foi outro momento mágico da universidade. Foi realmente incrível, assim, eu recebi 3 premiações durante a colação de grau. Foram reconhecimentos pelo meu desempenho acadêmico ao longo do curso e também por todas as atividades extracurriculares que eu fiz ao longo da graduação. E foi realmente um momento muito, muito, muito bacana, muito prazeroso para mim. E em setembro eu voltei para a França, voltei sozinha nesse momento, porque o Rafael voltaria para cá só em novembro para começar o doutorado, porque tem toda uma burocracia de papelada, de visto, enfim. E eu vim sozinha. Foi a minha primeira, digamos, a primeira noite da minha vida que eu dormi sozinha, foi quando eu cheguei aqui. E foi muito difícil. Assim, quando eu iniciei o mestrado, meu nível de francês era muito baixo ainda. Meu nível de inglês também não era os melhores do mundo. E a faculdade, o mestrado por si só, era muito difícil. Eu me encontrei aqui sozinha, não tinha ninguém assim para me ajudar, para compartilhar as dificuldades do dia a dia comigo. E eu lembro assim de muitas e muitas vezes que eu abria a janela de manhã e pensava: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Por que eu estou passando por tudo isso? E aí aquele primeiro momento, assim, de acho que eu vou desistir, acho que eu quero voltar, acho que não dá para mim. E aí depois tu senta o juízo e pensa: "Não, mas é uma oportunidade, eu preciso me dedicar, porque isso não é para muitos e graças a Deus que eu tô tendo essa oportunidade". E aí foi passando, cada vez mais eu fui ficando mais forte, porque a gente aprende a ficar meio cascuda, digamos assim, porque as dificuldades, as adversidades da vida, elas nos fazem crescer, elas nos fazem aprender, elas nos fazem elas nos fazem seguir em frente, digamos assim, elas nos fazem continuar. E eu sempre pedi muito a Deus que me desse força para continuar. E graças a Deus eu consegui.
Fiz o mestrado, aqui algumas fotos da minha defesa de mestrado. Foi tudo bem, foi durante 1 ano, eu consegui o meu diploma, validei o meu diploma de mestrado aqui. E agora, algumas fotinhos de porque ela tá nos mostrando essas fotinhos meio, né, cheia de maquiagem e de vestimenta de festa, não me lembro mais como é que diz isso em português, de fantasia. Porque, quando eu terminei meu mestrado, eu, digamos assim, estaria pronta para tentar buscar uma vaga de emprego aqui. Só que o que aconteceu foi que o meu nível de francês não estava suficiente para eu tentar buscar uma vaga de emprego aqui. E aí, eu decidi que eu precisava estudar mais francês, que eu precisava melhorar meu francês. E aí tinha uma loja na frente da minha casa, uma loja de festas, uma loja de fantasias, que estavam procurando pessoas para trabalhar, vendedoras, para trabalhar na época do Halloween. E, mais uma vez, na maior cara de pau, imprimi o meu currículo, cheguei na loja e disse: "Eu vi que vocês estão procurando gente para trabalhar e eu estou interessada". Eu fui bem sincera, eu falei: "Eu estou procurando melhorar o meu francês, eu sou formada em tal área e eu gostaria de melhorar o meu francês, melhorar as minhas habilidades de comunicação com a língua francesa, para em seguida procurar um emprego na minha área". E aí a dona da loja, ela me convidou para fazer uma entrevista na hora, e no fim da entrevista ela disse: "Daí, tu tá disponível quando?" E eu disse: "Eu tô disponível a partir de agora". E ela disse: "Então tu começa amanhã". E aí, para surpresa de todo mundo, assim, foi: "Ok, eu começo amanhã então". E eu trabalhei durante quase 4 meses nessa loja. Foi outro momento incrível, assim, porque a gente trabalhava fantasiado, né, porque era a época do Halloween. E aí a gente chegava de manhã, escolhia qual fantasia ia vestir, fazia a maquiagem. E imagine, eu vesti fantasias, assim, de tudo que vocês podem imaginar. Foi muito legal, foi um momento incrível, assim, foi quando eu estive bem inserida na cultura francesa, digamos, porque eu trabalhei num ambiente 100% francês, era só com franceses, e foi legal. Foi muito cansativo, foi exaustivo às vezes, mas eu me desenvolvi muito em termos de francês, né, que era o meu objetivo. E até que um momento eu me senti pronta no início de 2020 para dizer assim: "Bom, agora eu vou procurar na minha área". E aí, bom, pandemia. Como se consegue um emprego durante a pandemia? E aí eu vou de encontro com o que a Bruna falou ontem para vocês, que a Bruna disse assim, que o sinal ele não tá fechado, o sinal ele tá aberto. A gente tem que ir atrás, a gente tem que correr, a gente tem que buscar fazer a diferença. E foi bem isso. Eu disse: "Bom, é a pandemia, mas eu tenho que tentar, eu tenho que ir na busca, esse é meu objetivo, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar na minha área. Não tem problema trabalhar de vendedora, mas não era isso que eu tinha escolhido para mim, não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer um trabalho na área que eu tinha estudado, na área que eu tinha escolhido para seguir minha carreira profissional. E aí lá, então, nesse momento de 2020, eu disse: "Bom, agora é o momento de concentrar a minha procura nessa área que eu quero trabalhar". E aí eu fiz várias entrevistas de emprego, eu consegui também uma associação gratuita para me ajudar a melhorar o meu currículo, melhorar a carta de motivação, enfim. E eu fazia as entrevistas e o que eles diziam: "Bom, é que é um momento da pandemia, a gente tem muitas incertezas, a gente não está contratando". E ok, não estão contratando, beleza, e aí passa dia, passa 2, passa 1 mês, passa 2 meses, e a resposta não vem, e aí tu começa a pensar: "Ah, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir". E lá vem os momentos de dificuldade também,
Mas, enfim, a gente tem que se manter forte, a gente tem que se manter na busca do nosso objetivo. E até que um belo dia, em abril, final de abril, eu recebi um e-mail de uma recrutadora dizendo que estavam procurando uma vaga como responsável de qualidade e melhoria contínua para trabalhar pela Cerco, fazendo uma prestação de serviços no CERN. Quando eu olhei CERN no e-mail, eu já dei um pulo na cadeira e fui correndo falar para o Rafael, porque ele é da área de física, né? Então a gente sabia muito bem o que era o CERN. E eu disse, Rafael, estão me propondo uma vaga para trabalhar no CERN. Eu disse, mas não é real, né? Eu pensei naquela cabecinha de brasileiro, acho que isso é golpe. Aí, bom, golpe, não sei, vamos ver. Vou responder o e-mail, não custa, né? Respondi o e-mail dizendo que eu estava disponível, que eu estava ainda na procura. E aí fiz uma entrevista. E aí a recrutadora ela gostou e disse: vou passar o teu dossiê adiante e eles vão entrar em contato contigo para outra entrevista. Aí eu fiz entrevista com o chefe geral da França e da Suíça, e com o meu atual chefe, né, que era o responsável dessa nossa prestação para o CERN, digamos. E aí fiz entrevista com eles e tal, fiz todo o processo seletivo, e ainda pensei, não, né, acho que não, capaz que vão querer, assim, acho que não. Até que eu recebi uma terceira convocação deles para a gente ter uma outra conversa, e lá veio o resultado positivo. Então, eu fui aceita para trabalhar na Cerco, que é onde eu estou hoje, e a nova aventura, o novo desafio disso tudo é o quê? Ali vocês podem ver Grenoble no círculo de baixo e Genebra no círculo de cima. Então, o CERN, ele fica bem na fronteira com a França e com a Suíça. E que é bem ali, ele é enorme e ele é espalhado por esses dois países, pegando toda essa região de fronteira. Mas como vocês podem ver, nossa moradia, nosso local era Grenoble. E isso dava 2 horas de trajeto de ida e 2 horas de trajeto de volta. Ou seja, não tinha como fazer isso em um dia. Eu precisava me mudar para perto de onde eu iria trabalhar. E lá veio o novo desafio que a gente aceitou, e que eu e o Rafael, a gente sempre buscou se adaptar justamente a tudo isso. E eu me mudei, eu fiquei morando pertinho de onde eu trabalho, e o Rafael ficou morando em Grenoble, porque ele estava fazendo doutorado lá, ele faz ainda doutorado lá. E aí a gente faz esse trajeto de vai e vem nos finais de semana, e quando a gente consegue, assim, às vezes durante a semana, para tentar se ver também. Então lá foi outra adaptação, é outro desafio, e tudo a gente tem que dar a cara a tapa, tem que se esforçar, tem que ser flexível, tem que tentar se adaptar, porque graças a Deus eu tive essa oportunidade de começar um trabalho sendo estrangeira, num país sendo nova no país também, e que me deram essa oportunidade e que eu tinha que agarrar essa oportunidade. Então, lá estou eu, no CERN. Como a professora Cláudia falou, o CERN é o maior laboratório de partículas em física do mundo, e é um polo, digamos assim, onde tu encontra todas as nacionalidades possíveis. Tem mais de 20.000 pessoas que são envolvidas com o CERN, são instalações enormes, e é um lugar incrível, assim, onde tu tem contato com muita gente, e tu te desenvolve muito. E eu sou a gerente na área de qualidade e melhoria contínua. Eu acompanho as equipes que fazem as manutenções das máquinas no CERN, eu acompanho toda a parte de indicadores, eu acompanho uma parte financeira da empresa também. E, enfim, hoje então já faz 1 ano e alguns meses que eu estou aqui. Estou muito feliz, sou muito grata a Deus por essa oportunidade, e por hoje fazer parte da Cerco, né? E ter a oportunidade de trabalhar dentro do CERN.
Eu também, pela Cerco, eu sou responsável de diversidade e inclusão da empresa, que é outro desafio enorme que eu comecei desde janeiro desse ano, e que tem algumas ações que a gente já está começando a desenvolver para trabalhar essa área de diversidade e inclusão aqui. E, enfim, né? O que eu queria concluir nisso tudo para vocês é que não existe escolha certa ou errada. Existe aquilo que vocês querem fazer da vida de vocês. Eu escolhi fazer faculdade, eu escolhi entrar para uma universidade, mas essa não é a escolha certa, não é a escolha errada. Essa foi a minha escolha. E é isso que eu quero dizer para vocês também, de que se vocês querem terminar ensino médio e ir direto para o mercado de trabalho, ótimo, essa é a escolha de vocês. Se vocês querem terminar, fazer uma faculdade, ótimo. Se vocês querem terminar e fazer um curso técnico, ótimo também. Mas sejam empreendedores da felicidade de vocês. Saibam que o destino de vocês, a busca pela felicidade de vocês, ela depende de vocês. E, de novo, é aquilo que a Bruna falou ontem, que a professora Cleone falou ontem, que a Lúcia falou ontem, que depende de nós. O nosso futuro depende de nós. Então, não sejam acomodados, saiam da zona de conforto de vocês. Se está muito fácil, porque tem algo errado. Vão na busca do conhecimento, vão na busca. Ouais, je suis en meeting là. Vão na busca daquilo que traz felicidade para vocês, daquilo que traz conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E, principalmente, nunca desistam dos sonhos de vocês. Isso é algo que gravem na memória de vocês, porque não quer dizer que só os ricos podem conseguir morar fora do país. Não, eu não venho de uma família rica. Eu, eu fui na busca, aos pouquinhos, daquilo que eu queria fazer para minha vida. Eu lutei muito por isso. Os meus pais se esforçaram enormemente para isso. Se esforçaram muito. E hoje eu tô aqui. Eu tô aonde eu queria estar. Eu queria ter experiência fora do país. E esse era um dos meus sonhos de infância, assim. E que hoje eu realizei. Então, o que eu quero dizer para vocês é que sejam humildes, guardem os valores de vocês, e principalmente vão atrás daquilo que traga a felicidade, daquilo que realize o sonho de vocês. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Vamos abrir para as perguntas, para o bate-papo. Vocês, como puderam ver, eu sou uma pessoa muito aberta. Depois vocês podem ter meu contato de e-mail, e vocês podem entrar em contato comigo quando quiserem, ou se quiserem saber um pouco mais sobre o que eu fiz, sobre a minha trajetória, enfim, ou como eu poderia ajudar vocês de alguma maneira, enfim, eu estou aberta às perguntas. Muito, muito obrigada. Nossa, Paola, que fala maravilhosa, que coisa linda te ouvir. Eu, claro, me emocionei. Lá no início eu me emocionei, chorei. O João Vitor até fez foto minha chorando, né? Aqui não tem como a gente não se emocionar. Eu de alguma forma faço parte dessa tua trajetória, pequenininha que seja a minha participação, mas ela tem. Então isso me enche de orgulho, de admiração, de gratidão. Muita gratidão por tudo isso. Eu anotei algumas coisinhas assim que, enquanto não entrarem as perguntas no chat do YouTube, eu quero colocar contigo. Mais assim como complementação mesmo, uma linda frase que estava que está, eu acho que tu deve guardar até hoje, a tua faixa de bicho,
quando tu passaste em engenharia de produção, Deus capacita os escolhidos, né? Independente da fé de cada um, porque a gente não está aqui para julgar se a minha fé é melhor que a do outro. Cada um tem a sua fé. Então, independente da fé, ter uma fé, porque existe uma força superior e essa força, ela realmente nos dá coragem, ela nos capacita, né? Eu preciso enfrentar. Eu achei linda essa frase, lindíssima mesmo. Anotei ela aqui para a gente comentar. Eu tenho uma super fé, eu acredito muito em Deus e respeito todas as religiões, né? Independe da doutrina escolhida de cada um. Amei o imprevisto, viu? Os imprevistos foram ótimos! Que coisa maravilhosa! Os imprevistos, show! Eu acho que eles estão ali na porta me esperando. Mas elas vão esperar. Agora, quando tu abrir a porta, tem várias, né? Foram imprevistos ótimos que nos trouxe um pouquinho do francês aqui, né? Adorei também quando tu colocou que tu buscou sempre instituições gratuitas para as tuas aprendizagens ali na França, no que se refere à aprendizagem com relação à língua, né? Porque realmente eu acho que não é fácil tu chegar num país desconhecido, a cultura desconhecida e não dominar a língua é realmente complicado, mas tu foi atrás e buscou isso para ti. Desacomodação, né, Paola? Desacomodação. É sair da zona de conforto, Claro, literalmente. claro. E complementando, né, tu falaste que a Bruna falou ontem, realmente o sinal ele não está fechado, ele não está, né? A gente precisa enxergar às vezes além daquela primeira impressão. Às vezes nós podemos achar que não, isso não é para nós. Isso pode ser para nós, sim, pode ser. E independe o que tu queres fazer da tua vida. Se é seguir faculdade, se é um curso técnico, se é carreira militar, se é já se inserir no mercado de trabalho, são as possibilidades. Lindíssimo isso que tu falou agora no encerramento, que devemos ser empreendedores da nossa felicidade. É lindo. Então, aqui no chat tem muitos elogios, eu tô lendo que tem muitos elogios, parabéns, Paola, pela trajetória, né? Trajetória desafiadora. Temos a participação, Legal o Murilo dizendo que estava meio desmotivado, mas agora com essas palavras, nossa, obrigado pelas palavras. Viu só que coisa linda? O Murilo é nosso aluno do curso de Eletrometal Mecânica, turno da manhã, da EMAI, e que bom que ele está te assistindo, que ele segue foi em frente, importante. Murilo. Isso mesmo. Se quiserem perguntar alguma coisa no chat, por favor, coloquem aqui. Alguma curiosidade, fiquem bem à vontade, não se acanhem. Isso. Podem entrar em contato pelo chat. Cleone, tu queres falar alguma coisa com a Paola? Tá cortando. Paola, assim, ó, eu também me emocionei. Nós temos um grupo de diretoras, onde tem um grupo mais informal, onde tem todas as diretoras da rede municipal. E eu coloquei a tua foto lá, quando tu colocaste a foto do Santa Helena, e coloquei ali que tu era, que é o nosso orgulho da rede municipal na França. As gurias ficaram assim, ó, encantada, te elogiando também. E tu disseste muitas coisas assim importantíssimas, e eu tem 3 palavras que eu acho que são que te descrevem assim. A primeira, coragem, foco e determinação. E eu sempre tenho essas palavras muito, muito assim, presente na minha vida. Coragem, porque se desistir,
o mundo só não dá certo para quem desiste. né? As coisas só não dão certo quando tu esquece aquilo, não, não vou fazer, é difícil e acabou. Então, eu acho que a coragem, o foco, a determinação. E uma frase linda que tu falaste: não importa se você sabe ou não fazer alguma coisa. Se você realmente quiser, você descobre Uhum. como fazer. E isso é verdade, faz parte do nosso dia a dia. Nós enfrentamos várias situações assim nossa, que agora muito presente, né, Cláudia, assim, em questão de um dia, 2 dias, aconteceu uma situação, e eu para quem eu estou falando sabe, meus professores, a Cláudia sabe, e que, assim, na hora a gente leva aquele susto, porque não é porque nós temos assim, né, que nós já temos uma determinada idade, e muito tempo de carreira, de profissão, enfim, que não surjam, dificuldades no dia a dia. Coisas diferentes, coisas novas, e que nos surpreende, que nos assustam também no primeiro momento, mas que depois a gente pensa o quê? "Não, vamos lá, vamos nos enfrentar, temos que ter coragem e a gente vai conseguir". Então eu É, acho que tu, assim, é um exemplo muito, muito fiel, muito, verdadeiro de tudo isso que a gente pensa, de tudo isso que a gente passa para os nossos alunos, para os nossos colegas. Em primeiro lugar, coragem, porque eu acho que eu não sei, mas eu tenho quase certeza que várias vezes tu deve ter ficado apavorada. Imagina num país sim, diferente. principalmente quando eu vim sozinha. Quando eu vim sozinha lá É. foi um caos total, assim. Eu não chorava só quando eu estava na aula. E ainda assim, de vez em quando, tinha que tentar dar uma engolida. E quando falava com o pai e a mãe, né? Que não, tá tudo bem, não, tá, oba, tá ótimo. E é isso E aí. depois dizia, meu Deus, não é possível, acho que eu vou desistir. Eu cheguei até a ver, assim, porque eu consegui bolsa para vir estudar, e era bolsa daqui, né? E aí eu até pensei assim, acho que eu vou falar com a coordenadora e vou ver, né? Tipo, se eu quiser desistir, será que eu preciso dar toda a parte, todo o dinheiro de volta? E aí vem aquele, né? Mas aí eu não tenho como voltar embora, o que que eu vou fazer? Mas E aí, como eu disse, aí depois tu senta o juízo e diz: não, tá, respira, passa. tá cortando. Deu uma travadinha, aquelas instabilidades que a gente já tinha falado que poderiam acontecer, né? Tá cortando a fala. Vai ter que vai ter que falar para É a ela, Cláudia, deixa eu ver se ela distância, Passa né? dois, tu conhece uma. Eu conheci uma amiga. Caiu, eu acho. Acho que Tá, tá tá caiu. Não, cortando, voltou. cortando. tá Uhum. cortando. Voltou. Mas enfim, aí eu conheci essa menina que me ajudou muito, assim, e que também me motivou, me deu a palavra de força para dizer assim, tu vai conseguir. E eu consegui. Sempre quando tu tem coragem, sempre tem alguém, alguma luz que ajuda. É, Mas para isso a gente tem que acreditar, né, é acreditar nos verdade. nossos sonhos. E tem que querer mais, não se acomodar com pouco, sonhar grande e fazer tudo para conseguir realizar esse sonho. É É, difícil? É difícil, mas a gente consegue. Então, não existe outra coisa, também a Cláudia anotou essa frase que eu achei muito interessante também. Não existe escolha certa ou errada. É, Sejam empreendedores da felicidade de vocês é e nunca verdade. desistam dos seus sonhos. É Isso, verdade. assim, é lindo, lindo mesmo e verdadeiro, e verdadeiro. Então, nós, mesmo que tenhamos alguns momentos, assim, que nos decepcionam dentro da nossa profissão, pessoas e que pensam diferente, pensam que a gente tem que encaminhar o aluno somente para um determinado caminho, para uma determinada profissão. A nossa escola, ela pensa no todo, ela pensa nessa formação integral, em mostrar o mundo, em mostrar a vida, quantas coisas, quantos leques de oportunidade tem. Essa é a nossa função como escola, é a nossa função como educadora.
abrir o leque de possibilidades, mostrar esse mundo, mostrar que é possível sim, que não é só o dinheiro que faz com que alguém, consiga ser vitorioso na vida. O dinheiro facilita? Pode facilitar, mas tem tanta gente que tem o dinheiro e É não tem verdade. determinação, e não tem foco, e não tem objetivo, né, tem objetivo, enfim. Então E também, assim, por exemplo, não ter vergonha, né, por exemplo, assim, quando eu cheguei aqui eu não podia trabalhar, tá, o que que eu posso fazer para me virar, porque eu tinha uma vida extremamente ativa no Brasil e aí cheguei aqui eu não queria ficar sem fazer nada. Bom, vou fazer faxina. O que é que Claro. tem? Ah, ela faz estudo para ir para a França fazer faxina? O que que tem? Ela faz estudo para ir para a França e depois trabalhar numa loja como vendedora? O que que tem? As pessoas não têm nada a ver com a nossa vida, sabe? A não, gente que tem que ver o dificuldades. que é melhor para nós naquele momento. Claro. E a gente eu precisava me desenvolver muito no francês e ainda pagar um curso de francês é extremamente caro, a gente não tem condições de pagar isso. E aí, como que eu ia fazer? Eu ainda aprendi francês ganhando dinheiro. Paola, Sábia. nós temos uma colocação aqui do Murilo, do Murilo, que é o nosso aluno. Não sei se você disse, cheguei um pouco atrasado, mas você pensou em desistir em algum momento? Sim, a Paola já falou sobre isso, mas ela pode repetir. Se você pensou, o que você fez para seguir no foco? Alguma inspiração, como você é para muitos agora? Ai, que lindo! Obrigada, Murilo! Querido! Eu acho Obrigada. que eu vou só complementar o que a Paola estava falando. A humildade, né, Paola? Porque tudo na vida a gente tem que ter humildade, né? É. Porque às vezes a pessoa tem muito menos, mas é prepotente. E aí ela cria uma barreira. Então eu acho que a gente tem que ser humilde, tem que buscar formas, não importa como, desde que seja honesta, desde que seja uma forma que agora tu falou tudo, imagina, aprendeu o francês e ainda ganhou dinheiro. É, É, verdade. Verdade. Então uma acho que beleza. pode continuar. Então, para responder a pergunta do Murilo, então sim, eu pensei em desistir, principalmente quando eu vim para cá fazer o mestrado, que foi o período que eu vim sozinha, né? Então, só para fazer um recapitulativo para ele, que eu cheguei aqui, como eu disse, foi a primeira noite que eu dormi sozinha, foi a noite que eu cheguei aqui na França. Então, sem contar que, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar junto com as outras pessoas. E eu não gosto de ficar sozinha. Então, para mim, isso foi uma dificuldade muito grande quando eu vim para cá sozinha. E aí tu não tem ninguém para compartilhar o momento do dia a dia ali, sabe? Porque tu tem ali a chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa. Então, eu tive bastante dificuldade com isso, bastante dificuldade também porque a formação era toda em francês, né? E uma parte também em inglês. E eu não era boa nem num nem no outro, digamos assim. Eu estava meio que ali no limbo, tentando me comunicar com as pessoas e tentando entender o que as pessoas me diziam. Então, isso acaba te dando uma desmotivada, porque as pessoas que estão na tua volta elas falam muito bem francês, elas conseguem se comunicar, e tu tá ali, digamos assim, o patinho feio que tu não consegue te comunicar, tu não consegue entender direito, e até teve vezes assim que eu escutei de colegas, tá, mas como que tu conseguiu chegar aqui? Porque teu nível de francês assim é mais ou menos, né? Aí tu leva isso na cara e tu fica desmotiva, sabe? É complicado, foi difícil, mas como eu disse, o que eu tentei fazer para esses momentos que eu pensei em desistir é que depois eu tentei botar a cabeça no lugar sempre. E como eu acredito muito em Deus, eu sempre pedi muito para Deus força para continuar. E, e eu tive essa força, eu tive essa resposta, eu tive esse retorno. E aí, isso que me fez continuar. E como eu disse, eu não ficava chorando para os meus pais, assim, mas eu falava que estava sendo difícil.
Eu falava, eu chorei muito algumas vezes que liguei para o meu irmão, por exemplo. Eu disse, está muito difícil, não estou conseguindo. Mas os meus pais, meu irmão, eles sempre me diziam também, te apega a Deus, porque com Deus tu nunca tá sozinha. E era aquilo que me fazia forte, sabe? Eu pensava assim, com Deus eu nunca tô sozinha, com Deus eu nunca tô sozinha, com Deus eu nunca tô sozinha. E eu me agarrei em Deus, então a minha força veio de Deus para eu continuar, sabe? E foi isso que não me fez desistir, porque aí eu comecei a pensar melhor, os dias foram passando, as coisas foram se acalmando, as burocracias em termos de papelada, porque tem muitas coisas para preparar, né? Isso foi se ajeitando também. Eu encontrei essa brasileira que me ajudou a estudar, que me ajudou a. Que me ajudou até para eu não ficar sozinha, sabe? Ela ia às vezes lá para casa, ficava comigo um tempo, e era uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, simplesmente, e a gente virou amicíssimas. Hoje a gente é muito, muito próximas, muito amigas. Eu digo que ela é a minha irmã da França. E é assim, sabe? O que eu acredito muito é que Deus ele coloca as pessoas certas no nosso caminho e ele nos dá a oportunidade e a gente tem que se apegar a ele, tem que sempre lembrar de pedir forças e como eu faço todos os dias de manhã, eu acordo e eu digo graças a Deus, obrigada, meu Deus, pelo meu dia. E a partir dali o meu dia começa e eu sempre tenho eu tenho essa fé de sempre acreditar que Deus é comigo, que Deus me protege, que Deus me cuida, e com Ele eu nunca estou só. Então, isso foi o que não me fez desistir, para resumir assim. Paola, a Larissa Prates Benites, que também é nossa aluna do turno da manhã do curso de eletrometalmecânica, ela está te perguntando se às vezes você chegou a pensar que essa profissão, que essa sua escolha profissional não era para você. Não, porque não e por quê? Porque eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo que o curso da graduação. Então, como eu fui conhecendo várias coisas, eu em nenhum momento assim eu me perguntei se aquilo ali não era o que eu queria fazer, sabe? Eu tinha desde o início eu gostei do curso da engenharia de produção e depois com todas as atividades extras que eu fiz na universidade, elas foram me mostrando o que eu gostava mais. E então eu nunca pensei em trocar de curso, por exemplo. Até eu nem sei o que eu faria como outro curso. Talvez eu gostaria de fazer matemática, assim, alguma coisa bem. Mas não, eu gosto bastante desse negócio de gerenciamento de pessoas, de liderança, enfim, e isso eu me encontrei na engenharia de produção e em todas essas outras atividades que eu fiz. Ai, que bom. Bom, tem mais elogios no chat, depois tu vai olhar com certeza, né? E para nós, assim, foi uma satisfação muito grande contar com a tua fala hoje aqui no nosso último dia do seminário, porque nós fizemos um seminário curto, né, de 3 falas, mas bem intenso. Ele está bem intenso. Ontem foi muito bom, falas maravilhosas. Hoje também excelente. E estamos encerrando o nosso seminário contigo. Essa é a última fala. Espero que os estudantes, os professores, o público em geral tenha aproveitado. Como eu disse no início, foi um evento que foi bastante planejado, com temáticas escolhidas pelos estudantes. Então, a gente enquanto escola, né, a gente pensa no nosso estudante, em mostrar para ele todas essas oportunidades, essas possibilidades que eles têm. Claro que a gente não vai interferir na escolha individual de cada um, mas mostrar que tem essas possibilidades, as várias possibilidades, isso é muito importante. E
isso é a escola, né? Isso é uma coisa de escola. A gente precisa, enquanto escola, pensar assim, mostrar as possibilidades para os nossos estudantes. Eu estou adorando a participação deles no chat, né? Querido. É muito bom, agradeço essa participação dos nossos estudantes, professores, a professora Marlete está adorando aqui, já colocou várias, ela é nossa professora de serigrafia, Marlete Ribas Mendes. Que bom poder dar esse carinho para Paola. Né, é muito bom, é um retorno que é legal, comentem no chat o que vocês acharam, né? E Paola, nós agradecemos muitíssimo. Eu acho que do outro lado da porta tem uma fila de pessoas te esperando ali, né? Agora eu acho que não, porque às 4h10 eles vão embora, então agora eles já foram. Ah, sim, nós aqui estamos com 11, aproximando de 11h30, para ti é 5 horas de fuso, né? Agora é 4h20. Ah, isso é, mais ou menos 5 horas de fuso. Então, eu te agradeço em nome da EMAI, e a professora Cleone também vai fazer o encerramento, ela fez a abertura, agora ela faz o encerramento. Um beijo muito grande, que a gente possa continuar conversando e te convidando em outras oportunidades para tu vires novamente contribuir conosco. Muito Tá bom, obrigada, muito querida. obrigada. Sucesso para Obrigada, ti. Um obrigadão. beijo. Obrigada, beijo. Ai, quanta emoção. Quanto orgulho de ouvir. Tá cortando? Não. Não? Tá bem. Quanto orgulho de ouvir tantas pessoas maravilhosas nos ajudando, contribuindo para o nosso seminário, de uma forma tão ímpar, de uma forma tão gentil. Foi só nós solicitarmos e todos, do primeiro dia, ontem, de manhã, de tarde, de noite, e agora encerrando com chave de ouro, com essa maravilha de fala, de vivência, nos passando toda essa trajetória, compartilhando conosco esse caminho lindo que tu está trilhando, porque está só começando. Vai ter ainda, tu vai vivenciar muito mais, e que Deus continue te iluminando, que continue te guiando, e nós nos sentimos muito orgulhosos. Me emociono de fazer esse fechamento, esse encerramento contigo, Paola. Realmente tu é uma guerreira, é uma guerreira. Muito obrigada, muito obrigada. E nós vamos sempre te colocar nas nossas orações. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé também, e eu tenho 34 anos de experiência no magistério, e tenho a dádiva de ouvir agora tantas experiências maravilhosas, e principalmente essa tua experiência. Agradeço muito a colaboração de todos, a colaboração do João Vitor, que nos ajuda, é incansável de estar conosco, nos ajudando na transmissão do nosso evento. A professora Cláudia, que contatou contigo, que é incansável também na organização desse seminário. A professora Angélica, que deve estar nos assistindo, que também foi outra pessoa assim, que se empenhou muito para que tudo isso acontecesse. E cada um dos nossos estudantes que fizeram a escolha dos temas, nos ajudaram também, como eu falei no início. Esse seminário tem muitas mãos, tem contribuição de todos, a gente sempre procura unir toda a nossa comunidade escolar, os nossos alunos, nossos professores, e, na medida do possível, nossos pais, porque a pandemia nos afastou um pouco. Mas, enfim, estou muito orgulhosa e muito agradecida, e só tenho uma palavra: gratidão. Obrigada por tudo e obrigada por todos mesmo, nossos colegas, nossos alunos, enfim, todos. Uma boa tarde para ti aí na França, Obrigada. e um bom dia para todos nós. Obrigada, Paola. Muito, muito obrigada. Beijão. Beijo.